Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer uma entrevista com a professora Simone Schifoni, né, com a ajuda, com a colaboração da aluna Elisa Verdi. Essa entrevista situa-se, né, no âmbito das celebrações dos 50 anos da institucionalização do PPGH. Bom, a professora Simone Schifoni é graduada, mestre e doutora em Geografia pelo Departamento de Geografia da USP. Ela é docente, né, do PPGH. A professora Simone também já atuou em instituições públicas, né, de proteção do patrimônio cultural e atua, né, ainda como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o CONDEFA, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de São Bernardo do Campo, é fundadora, né, e membro da Rede Paulista de Educação Patrimonial, e também, né, no seu currículo destaca-se o Prêmio CAPES, né, de teses, que foi conferido, né, a sua tese em 2006, intitulada A Construção do Patrimônio Natural. Simone, muito obrigada mais uma vez, é uma grande honra poder conversar com você, né, no âmbito dessa celebração dos 50 anos do PPGH. Simone, a gente gostaria que você falasse para a gente um pouco como foi esse seu percurso de chegada, de entrada no PPGH como docente, o que você gostaria de falar sobre a sua experiência como docente, como orientadora, né, como pesquisadora no programa, né? Então, essa é a nossa questão inicial e primordial do nosso diálogo aqui. Obrigada, Rita. Primeiro, eu queria agradecer o convite e dar boa tarde à Rita e à Elisa. Agradecer pela essa oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória no programa. Eu queria começar destacando o que foi a minha experiência como aluna do programa de pós-graduação em Geografia Humana, tanto no mestrado como no doutorado, porque eu acho que o programa foi fundamental na minha formação como profissional, né, muito antes de entrar no Departamento de Geografia como professora, que eu entrei em 2009. Eu, como a Rita falou na apresentação, eu trabalhei em 2 instituições de preservação do patrimônio, CONDEFAT e o IFAM, e eu acho que essa formação na pós-graduação foi fundamental nesse meu exercício profissional, né? E foi fundamental também na minha vida hoje, né? Na minha atividade como docente, como pesquisadora e como orientadora. Como aluna de doutorado, como a Rita falou na apresentação, eu acho que é importante destacar o Prêmio CAPES, que eu recebi como melhor tese de doutorado em Geografia, defendido em 2006, porque acredito que não é um prêmio que foi só para o meu trabalho, mas eu acredito que é um prêmio que mostra a qualidade do trabalho do PPGH, né? Para mim, o prêmio foi um marco, porque foi um reconhecimento, primeiro, da pertinência do meu tema na geografia e no conjunto da reflexão acadêmica, porque eu tinha um pouco de insegurança. Comecei o doutorado nos anos 2000 e, assim, era um tema ausente do debate até então, né? Eram muito raros os trabalhos sobre patrimônio natural. Parecia que tinha sido um assunto esquecido ou superado depois dos anos 80, quando ele foi uma febre de discussão sobre patrimônio natural. Então, acho que isso foi o reconhecimento da pertinência de um tema, ali estava um tema, ali era importante discutir esse tema. O meu doutorado, eu acredito, ele teve uma abordagem inédita, né, até então, porque ele até se tornou uma referência, eu acho que, para trabalhos posteriores, porque eu tentei montar uma radiografia da construção das políticas públicas em preservação do patrimônio. Inclusive, essa foi uma frase até da Tereza Paz, que estava na minha banca, né? E por isso eu acho que o ineditismo, porque eu recuperei coisas que estavam perdidas, discussões que estavam perdidas, eu fui na origem do patrimônio natural, que muitos não conheciam,
E também eu busquei discutir uma relação entre proteção da natureza, do patrimônio natural, e as estratégias de produção e reprodução do espaço urbano. Acho que isso também trouxe um fôlego novo para a discussão, né? A base da tese foi isso. A base da tese foi discutir como a preservação do patrimônio natural se tornou um álibi justificador de estratégias políticas e econômicas de autossegregação. Né? Eu discuti o patrimônio no litoral norte paulista, e estratégia também de garantir privilégios de fruição da natureza. Então, acho que esse é o primeiro destaque que eu queria fazer na minha trajetória, na PPGH. Muito do que eu discuti na tese de doutorado se nutriu de uma experiência que eu tive nesses órgãos de patrimônio, no CONDEFAT e no IFAM. Acho que isso foi um ganho, né, porque eu trabalhei, vamos dizer assim, no chão de fábrica da preservação, né? Trabalhei como técnica nesses órgãos, isso me permitiu um olhar muito de perto, muito de dentro das instituições, e eu acho que a minha pesquisa ganhou fôlego por conta desse papel privilegiado que eu estava vivendo as políticas, né? E acho que o prêmio também, ele representou um reconhecimento da qualidade da pesquisa que eu estava produzindo, que é fruto de toda essa formação que eu tive no mestrado e no doutorado, no PPGH. Então, eu começaria destacando isso que para mim é fundamental. Acho que eu poderia falar um pouco também do que eu acho que eu contribuí para o programa, assim, muito modestamente, né? Eu vejo essa contribuição em dois âmbitos, né? Primeiro, no que diz respeito à formação de pesquisadores ligados a esse tema, memória, patrimônio, cidade. Eu acho que eu consegui formar um grupo muito bom de alunos e alunas, né? De pesquisadores jovens, que são altamente qualificados. Também acho que isso é contribuição do programa, não é só minha como orientadora, é do conjunto do programa. Trabalhos de alunos e alunas que eu acho que se tornaram também referência para a discussão, isso me dá muito orgulho, né? Então, por exemplo, o Danilo Pereira, que está fazendo doutorado agora, ele tem se tornado uma referência na discussão de patrimônio natural, tem sido chamado para eventos, ele também discute a questão da paisagem cultural, que é uma categoria nova de proteção do patrimônio. O João Demarque, que se tornou uma referência também na discussão de educação patrimonial, também tem sido muito chamado para escrever artigos e para participar de eventos. A Ana Clara Volpe fez um belíssimo trabalho sobre lugares de memória da ditadura, trabalhou com a memória do Santo Dias, que foi aquele operário morto, assassinado pela ditadura em frente a uma fábrica. O trabalho do Alberto, recém-defendido agora esse ano, que procura discutir a relação que o espaço tem nas práticas de patrimônio material, né? Mostrando a importância do espaço para o patrimônio material. Aí poderia falar de muitos alunos e alunas, né? Mas eu acho ainda um grupo novo que se formou, acho, sobre a minha orientação, de alunos e alunas negras, que tem buscado essa reflexão sobre racismo na cidade, preservação do patrimônio, memória, né? O Igor, a Amanda, a Gênia, a Fabiana. É um grupo que tem trazido novas questões para a gente pensar, novas provocações. Então, acho que esse grupo, eu tenho muito orgulho dos meus alunos, né? Porque eles me dão muita felicidade por ver essa trajetória que eles estão seguindo, né, de reflexão. E acho que tem uma segunda contribuição que eu trago também, que tem a ver com pensar uma abordagem teórica para esses temas, para a cultura, vamos dizer, de maneira geral, na geografia, um caminho alternativo em relação ao que propõe a geografia cultural. Eu acho que eu estou construindo esse caminho alternativo, né? Que é um caminho de discussão teórica que se alimenta, de um lado, da onde eu vim, né? Eu venho da geografia urbana, eu dou aula de geografia urbana, então essa geografia urbana crítica, ela alimenta esse caminho que eu estou
que eu estou construindo junto com os meus alunos, mas também esse caminho alimentado por um diálogo com outras áreas de conhecimento, com outros pesquisadores, outros pensadores que na minha trajetória são muito importantes. Então, eu citaria aqui alguns deles, a Marilena Chaui, o Alfredo Bose, a Ecléa Bose, Walter Benjamin, Ben Said. Então, são alguns dos autores que eu tenho buscado essa fundamentação para, de certa forma, propor um caminho que não seja o da geografia cultural. E, mais recentemente, por conta disso que eu falei, dos alunos que estão chegando com essa, alunos e alunas negras, né, que estão chegando com essa demanda nova de discutir o racismo na cidade, a gente também tem lido uma série de intelectuais negros e negras, né, como a Grada Quilomba, a Lélia Gonzalez, que está aí, que foi invisibilizada durante muitos anos, né, o Michel Troilot. Então, acho que isso também tá alimentando esse debate, essas possibilidades de criar um caminho novo de discussão sobre cultura. Em que ano você ingressou no DG e a partir de que momento você passou fez o seu credenciamento no PPGH? Entrei num concurso em 2009, no meio de 2009. Eu demorei um pouquinho, não foi no primeiro ano que eu ingressei. Eu me senti ainda um pouco crua, né? Um certo receio do desafio que era a pós-graduação. Então, só em 2011 que eu me credenciei. E aí, logo de cara, já abri 5 vagas, sabe? Aquela coisa de gente com sangue para orientar. E todos esses anos foram sempre experiências muito ricas, né? A gente vai aprendendo com os alunos. Eu tenho essa impressão, né? Que a gente não está pronto para orientar, mas é ali no contato com o aluno e a aluna que a gente vai aprendendo a ser orientadora. No exercício de orientação, a gente vai amadurecendo também as nossas competências, né, as nossas capacidades como orientadores, né? E quando você ingressou na pós, você teve de criar uma disciplina, né? Como é que foi a criação dessa disciplina? Se você vem criando outras disciplinas próximas do tema que você trabalha, a sua disciplina na pós, a principal, é sobre patrimônio. Como é que é essa sua relação com as disciplinas de pós e a oferta delas ao longo desses anos? Como é que foi esse público que tem, né, de alunos, estudantes que tem te procurado na pós para fazer a disciplina com você? Eu tenho 2 disciplinas credenciadas, né? As 2 dizem respeito ao patrimônio. A primeira que eu credenciei e dei pelo menos uns 4 anos Cidade e Patrimônio Cultural, uma perspectiva geográfica do tratamento sobre o tema do patrimônio. E depois eu credenciei uma outra disciplina mais ligada à área de educação e patrimônio, que é um tema que eu tenho trabalhado, né? E eu tenho visto nesses anos todos, às vezes eu alterno, um ano eu dou uma disciplina, outro dou outra disciplina. Eu tenho, assim, visto que o público que eu recebo de alunos e alunas é sempre um público muito diverso, muito. As minhas aulas tem gente do direito, da arquitetura, da história, da antropologia, artistas, né, o pessoal das artes, da educação, da biologia. Então, assim, nesses anos todos, eu tive turmas bastante multidisciplinares, o que, para mim, foi muito bom, porque a gente aprende com o olhar do outro, tem um diálogo rico aí com olhares diferenciados. E eu acho que eles vêm para a geografia muito no boca a boca, porque um aluno acaba indicando o outro, né? Em busca de uma forma de ver patrimônio que foi a forma que eu escolhi para a disciplina, né? Se eu comparar um pouco com as disciplinas que têm essa temática na USP, de colegas que eu conheço, que a gente conhece, né, da área, tem uma abordagem que é muito historiográfica. E eu procuro fugir, sem desmerecer a história, porque acho que é importante uma análise histórica, mas eu procuro
abordar o tema a partir do que eu chamo de uma problematização. Então, os problemas que as políticas públicas trazem para a gente pensar patrimônio, os problemas, a necessidade de problematizar a educação patrimonial. Então, eu acho que eu fujo um pouco nessa abordagem a uma prática recorrente, né, de ficar na história, de seguir uma certa cronologia. Então, eu acho que os alunos buscam isso, né, esse olhar mais já, um olhar mais, enfim, mais tensionador das questões do patrimônio, ao invés de uma abordagem mais historiográfica. Desde que eu ingressei, eu me tornei pesquisadora do Labur, né? Eu me inscrevi como pesquisadora do Labur. O Labur é um lugar importante de discussão dos nossos grupos, é a sede dos grupos, né? A gente se reúne lá, é um lugar de encontro com outros grupos, acho que isso é muito interessante, é um lugar de conhecer alunos e alunas, né? Então, durante esse percurso, durante 2 anos, eu fui vice-coordenadora do Labur, né? Fui vice, o Anselmo era coordenadora, eu fui vice. Foi um momento em que a gente reestruturou o espaço físico, né? Com a ajuda de recursos que você conseguiu, né? A gente montou a estrutura atual, isso também foi muito legal, organizamos os livros. E acho o Labur super importante, né? Um lugar de referência. Todo mundo sabe que o Labur está de portas abertas para os alunos de diferentes campos, né, da geografia, de pesquisarem e de dialogarem. Todos os meus projetos de pesquisa e de extensão, que eu tenho vários projetos de extensão, né? Todos sediados no Labur, a gente faz discussão ali, então é um espaço fundamental para a gente fazer, para desenvolver pesquisa e ação também. Justamente a minha pergunta seguinte era sobre extensão, porque eu sei que você tem projetos de extensão. Você poderia falar um pouco para a gente, Simone, que projetos são esses, o que você faz com os alunos nos projetos de extensão, né? Como é que tem sido essa sua relação com a extensão? É uma paixão, eu tenho várias paixões. Eu tenho uma paixão no ensino, adoro dar aula, mas a extensão é particularmente, eu acho que é o momento em que a gente sai da USP, né? Em que a gente está mais próximo da sociedade. Então, ao longo desse tempo, eu tive vários, e ainda tenho, né, vários projetos de extensão. Um deles, durante muito tempo que eu venho desenvolvendo e até hoje, é o da Rede Paulista de Educação Patrimonial. Começou em 2011, começou como um mapeamento no estado de São Paulo de instituições ou grupos que desenvolviam ações de educação patrimonial na tentativa de criar uma rede mesmo, de trocas, de experiências, no sentido de avançar na discussão. E a rede, depois ela se tornou, primeiro ela virou um site, né, e depois ela se tornou real. E aí, por meio da rede, é muito legal, porque a rede começou na USP e ela extrapolou os limites da USP. Então, a gente tem hoje muita gente que atua na rede que não tem qualquer vínculo com a Universidade de São Paulo, né? E a gente desenvolve projetos educativos em que a gente diz o seguinte, que a gente aprende na ação, né? Então, é educação na ação. Então, por exemplo, a gente fez um inventário muito importante do Minhocão, das práticas culturais no território do Minhocão, um inventário chamado Minhocão contra a Gentrificação, que foi uma busca de criar um argumento e uma narrativa contrária à gentrificação, que problematizasse a implantação do parque ali, e esse foi um dos principais trabalhos. A gente usou uma metodologia de ação educativa do IPHAN, chamada Inventários Participativos, que é muito legal, eu gosto bastante. E outros trabalhos. Hoje eu estou com mais alguns projetos, né? Então, eu estou ajudando o pessoal do Movimento de Perus, Movimento Social de Perus, na busca da regulamentação do TICP. O TICP é um instrumento criado pelo Plano Diretor, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, e ele também envolve um levantamento de práticas culturais, é o que a gente está fazendo em conjunto com esse movimento social, né?
no sentido de busca de regulamentação desse instrumento. Eu tenho um outro projeto com vínculo hoje ao CPC, porque eu sou vice-diretora do CPC desde 2018, e a gente está, junto com os grupos de teatro de São Paulo, a gente está fazendo um plano de salvaguarda dessa atividade de teatro, porque o Compresp, que é o órgão municipal de patrimônio, registrou alguns grupos de teatro, 22 grupos em 2014, mas não desenvolveu nenhuma ação de salvaguarda, e a gente está fazendo isso em conjunto com os grupos, um trabalho muito legal, de escuta, de diálogo e de subsídio à atividade desses grupos teatrais. Então, assim, é muito trabalho, porque eu vou me envolvendo com a extensão e para mim, é fundamental o trabalho, esse vínculo, essa proximidade com a sociedade. O CPC é municipal também? Não, o CPC é o Centro de Preservação Cultural. Sim. É um órgão da Pró-Reitoria da Cultura e Extensão. Da própria USP. Uhum. Ele funciona no Bexiga, na casa de Dona Iaiá. Uhum. E eu sou vice desde 2018 e venho desenvolvendo atividades educativas. Na verdade, eu reorganizei o setor educativo do órgão. E aí, mais uma perguntinha, né? Para a gente ir encaminhando para o encerramento, ou se você quiser complementar também com alguma outra fala, né? Nesses anos que você tem atuado no PPGH, como é que foi a sua participação ou organização de eventos? Porque eu mesma participei de um evento, né, ligado ao CPC, né, que você estava na organização, né, ou na coorganização do evento. Como é que tem sido a realização, né, de eventos sobre patrimônios, e depois que você ingressou no PPGH, isso foi também algo importante nessa sua trajetória como docente do programa? Os eventos que eu organizei dentro do programa, eles tiveram muita relação com o que eu estava desenvolvendo na prática na extensão, né? Então, por exemplo, desse trabalho da REPEP, da Rede Paulista de Educação Patrimonial, a gente organizou 2 eventos que foram fora da USP, inclusive, né? Porque é nessa busca de diálogo com a sociedade. Depois, assim, que eu me lembre, além do evento que você falou, que a gente organizou lá junto com a IASH, né, com o Tiago Alves, eu organizei também junto com as alunas do curso de Urbana uma mesa redonda sobre as mães da periferia, que é um tema que a gente discute no curso, na disciplina de Urbana, o papel do movimento social da periferia, da Zona Sul, e como eles foram fundamentais na demanda por infraestrutura para a periferia. Então, em particular, o movimento do Clube de Mães teve uma atuação importantíssima, eram mulheres que estavam discutindo questões que a gente diria hoje do feminismo, em plena ditadura, e estavam dando apoio ao movimento sindical, né? Então, a gente organizou uma mesa recebendo essas mulheres do Clube de Mães, que foi um evento assim bem afetivo, assim, no seguinte sentido, que eram mulheres já de idade, né? E mulheres militantes, né? Então foi uma experiência bastante bacana que as alunas da disciplina que organizaram com a minha participação também. Qual mensagem, né, você gostaria de deixar, né, nesse momento de celebração de 50 anos, né, de institucionalização do PPGH, uma mensagem para os estudantes, para os seus colegas, professores, né, para que no futuro, quando esse vídeo for assistido, né, que mensagem você deixaria nesse momento tão marcante, né? Nós somos um dos programas de pós-graduação mais antigos do Brasil, né? Os 50 anos, na verdade, representam apenas o período da institucionalização, mas a história, né, do programa remete, como você sabe, ao próprio início da formação da universidade, do departamento de geografia, né?
Mas, então, que mensagem você deixaria nesse momento de celebração para todos, estudantes e professores? Eu deixaria um grande parabéns coletivo, porque a qualidade do nosso programa e a excelência do nosso programa, eu acredito que seja produto do esforço de cada um, né? De alunos, dos funcionários, dos professores. Então, acho que todos nós, no conjunto, contribuímos para esse trabalho de excelência, do qual eu mergulho muito, e acho que todos têm esse orgulho. Acho que é um grande parabéns pelo esforço contínuo de todas e todos. Foi muito bom ouvi-la, saber um pouco mais da sua história, né? Conhecer um pouco mais da sua trajetória no DG e no PPGH. Obrigada também, Elisa, né, por nos assessorar aqui nesse momento. E é isso.